Então vamos lá, meus amigos. Vamos passar para a segunda das espécies dos títulos executivos extrajudiciais. Segunda das espécies do título executivo, que é o título executivo extrajudicial. Eu não vou ficar por aí escrevendo título executivo extrajudicial, é TEEJ, que está no artigo 784 e que, além disso, dá ensejo à execução, ao procedimento mediante o chamado processo de execução. Ok? Título executivo judicial, no CPC, artigo 784, que enseja a técnica executiva chamada processo de execução. Olhem o que está aí constante do 784. O que eu tenho para falar sobre esse caput? Nada, só ler, né? São títulos executivos extrajudiciais. Na verdade, o que eu vou começar dizendo para vocês é que ele tem inciso pra caramba. São 13 incisos. Mas mentira, são 12 incisos. Estou eu aqui aumentando. São 12 incisos. Mas o 12º inciso, que é o que nós vamos começar a analisar, ele tem aquela válvula de abertura, sabe? Aquela válvula de escape, aquela cláusula de abertura, aquela porta aberta. Vai prever que são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Senhores, se lembram o que nós falamos na aula passada? O título executivo, ele tem aqueles dois brocardos jurídicos importantes, né? Nulla executio sine titulo. Aula passada. Nulla executio sine titulo. É nula execução sem título. Então, o título é um requisito específico da tutela jurisdicional. E tem um outro. Nullum titulo sine leges. É nulo o título se ele não provier de uma lei. Então, a eficácia executiva, ela decorre da lei. E fizemos lá a observação sobre o artigo 190, cláusula geral dos negócios processuais, mas tudo isso é a aula passada. O que eu quero que os senhores entendam aqui é o seguinte: o artigo 784 do CPC, e eu já falei isso mais de uma vez, ele traz um rol dos títulos executivos extrajudiciais no CPC. Aqui nós temos um princípio da legalidade estrita, nullum titulo sine leges. A força executiva deve, esse é um entendimento convencional, sempre foi assim, decorrer de uma lei. Asterisco, tem o artigo 190 para dar uma balançada nisso aí. Mas, de todo modo, 190, negócio processual, está numa lei, que é o Código de Processo Civil. Mas os senhores não podem confundir, é algo parecido com o que eu já falei com os senhores em Processo Civil 3, salvo engano. Essa turma também teve recursos comigo, salvo engano, né? Se não alguns, é uma turma compartilhada, enfim. Mas o que eu digo lá em recurso? É recurso aquilo que a lei chama como recurso. Aquilo que a lei atribui a característica de recurso. Recurso não é algo que a doutrina constrói ampliativamente. É recurso aquilo que a lei chama de recurso. Então, vigora o princípio da legalidade estrita. O CPC é uma lei? É. O CPC pode prever o que é recurso? Porra, pode. Embargo de declaração, apelação, agravo de instrumento e tudo mais. Mas apenas o CPC é uma lei? Ou será que tem outras leis? Claro que tem outras leis. Então pode ter recurso em outras leis? Pode. A lei do juizado vai prever, a lei da execução fiscal vai prever, a lei de falência vai prever. E várias leis tratam sobre recursos. Porque vigora o princípio da legalidade. E não o princípio do Código de Processual Civilidade, como eu digo. Não é só o CPC que fala o que é recurso. Mesma lógica aqui. Aqui nós temos a legalidade estrita em relação aos títulos executivos extrajudiciais. Agora, não vai confundir e achar que o 784, como vem de uma lei, porque o Código é uma lei, logo, título executivo extrajudicial é aquilo que está no 784. O caput dá a entender isso, né? São títulos executivos extrajudiciais. Tem um rol. Mas aqui, mesma coisa. Aqui nós temos um princípio
da legalidade estrita e não um princípio do Código de Processual Civilidade. O que significa que não é apenas título executivo extrajudicial aquilo que está no CPC. Dito de uma outra forma, pode uma outra lei prever eficácia executiva? Não só pode, como tem pra caramba por aí. Tem muita coisa, muito mesmo. Muito, não vou dizer exclusivamente, não vou nem dizer a maioria, mas muitas das leis para beneficiar o sistema financeiro nacional, o sistema bancário como um todo. As cédulas de crédito, cédula de crédito agrícola, cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, cédula de crédito e vai, por aí vai. De tudo quanto é segmento. Tem uma lei específica que atribui ao sistema financeiro, lato sensu, um título executivo próprio. E aqui não vai uma crítica necessariamente não, porque é óbvio que tem que ter segurança para emprestar. Está no fundamento básico ali. Eu sou um que não tem o banco como inimigo, por exemplo. Sempre que eu precisei do banco, para os meus investimentos, para as minhas necessidades, o banco me ajudou. Então, é próprio do sistema em que se vive, né? E, naturalmente, você não pode exigir de um sujeito que ele empreste, que ele ceda uma parcela do seu patrimônio, ainda que remunerado, sem uma segurança por trás. Segurança jurídica, né? É do jogo. Então, uma quantidade significativa dos títulos executivos extrajudiciais fora do CPC vem para beneficiar um lobby legítimo também, até um certo ponto, pelo menos, do sistema financeiro. Só para concluir, para que os senhores tenham uma ideia, o professor Araquém de Assis, ele é tido como um dos maiores tratadistas, né? Quem é tratadista? É o autor que trabalha com tratado, né? Ele está um nível acima do manual, está um nível acima do curso. O cara trabalha com tratado, é só tijolão, né? O que é o Tratado de Direito Civil? O que é o Tratado da Ação Rescisória do Pontes de Miranda? São tijolões. O Araquém de Assis, ele costuma fazer bastante tratados também. Então ele é um dos grandes tratadistas que nós temos atualmente. Pois ele tem um tratado da execução. E no tratado da execução é óbvio que ele dedica um capítulo para estudar o título executivo. E ele fala assim, vou apresentar os títulos executivos extrajudiciais. E ele faz uma abordagem e apresenta ele apresenta 99 títulos executivos extrajudiciais. E no 99 ele fala assim, parei, desisto. Desisto. Não acabou. Ele faz uma brincadeira assim, olha, cansei, não vou mais mostrar nenhum, mostrei os mais importantes, mas advirto ao leitor que não acabou. Tem muito mais por aí. Isso para mostrar para os senhores, portanto, que os títulos executivos extrajudiciais não são apenas aqueles que estão no 784. Né? E o professor Alexandre Câmara, ainda nesse contexto de título executivo, falou assim, olha, ele me contou isso quando estava na iminência de ter Olimpíada no Brasil. Ele falou, pô, como a gente quer obter um número, queria bater o recorde lá de participação de medalhas de ouro e tal, todo o esporte olímpico estava imbuído nisso, né? Sempre estão, né, óbvio, mas estava mais, tinha chance ali, o Brasil tinha várias chances de medalha. Ele falou assim, pô, a gente podia criar uma nova modalidade olímpica, títulos executivos. Ia ganhar medalha de ouro quem tem mais títulos executivos extrajudiciais. O Brasil ia ganhar. Porque é uma característica do sistema brasileiro. Nós temos muitos títulos executivos. Em geral, os ordenamentos jurídicos escolhem uma alguma quantidade, pouca, de títulos que vão ter eficácia executiva. No sistema brasileiro são muitos. Então nós temos uma elevada quantidade de títulos executivos previstos em lei, naturalmente. Tá?